o que é o hiperparatireoidismo? No hiperparatireoidismo, o paciente tem excesso de paratormônio. Esse excesso de paratormônio, ele vai interferir no metabolismo ósseo e vai fazer com que apareça no complexo maxilofacial lesões de células gigantes. Quando essas lesões de células gigantes acontecem como manifestação do hiperparatireoidismo, nós chamamos elas de tumor marrom. Então, vamos fazer o raciocínio reverso, né? O que é o tumor marrom? O tumor marrom é uma lesão de células gigantes, que é uma manifestação do hiperparatireoidismo, que é excesso de paratormônio. Muito bem. Você faz uma biópsia de uma lesão gengival e aí recebe o diagnóstico de lesão de células gigantes. A rigor, esse é um granuloma periférico e ele não deve ser uma manifestação do hiperparatireoidismo. A recomendação é que você faça essa investigação. Faça essa investigação solicitando sericamente a dosagem de paratormônio ou solicitando cálcio, fósforo e fosfatase alcalina. Acontece que, normalmente, quando você tem o tumor marrom ou o granuloma de células gigantes como manifestação do hiperparatireoidismo, ele é grande, ele é agressivo. Ele pode acontecer na maxila, na mandíbula, provoca deslocamento de dentes, é uma lesão que normalmente envolve a medular, as duas corticais, tem expansão, não é nada pequenininho, não é como um granuloma periférico. É uma lesão que tem um comportamento bem mais marcado, bem mais evidente. E aí, nessas circunstâncias, porque como é que você trata quando é granuloma de células gigantes? Cirurgia conservadora, é uma lesão que tende a recidivar, então tem que ter cuidado na técnica cirúrgica, né? Mesmo quando ele não está relacionado com hiperparatireoidismo. E aí, então, quando ele está relacionado com hiperparatireoidismo, você vai ter que fazer a biópsia, vai ter que manipular ele cirurgicamente para ter o diagnóstico, né? Tá, a história clínica tá toda fechando, né? Tem hiperparatireoidismo, apareceu a lesão e tal, mas precisa da biópsia para confirmar. Dali para frente, a manipulação cirúrgica, ela não é resolutiva. Porque se o paciente continua com a patologia de base, você faz a ressecção daquele granuloma celular gigante, ele recidiva, ele vai voltar. Então, precisa primeiro que o hiperparatireoidismo seja corrigido, a lesão vai diminuir, eventualmente ele cura, eventualmente a lesão desaparece e você acaba não fazendo a cirurgia. Mas você teve que fazer a biópsia antes para ter o diagnóstico. Isso é obrigatório. Uma coisa interessante é que você precisa diferenciar daquele granuloma que é só o granuloma de células gigantes, e aí, então, os exames histéricos vão te ajudar nesse processo. Existe uma outra situação, que é aquele paciente que tem insuficiência renal. Quem é o cara que tem insuficiência renal? É o paciente que está fazendo hemodiálise, é o paciente que está na fila para fazer transplante renal. Por quê? Porque a insuficiência renal, ela induz o hiperparatireoidismo. E aí, ele acaba fazendo o tumor marrom. Então, vê bem, você tem a insuficiência renal induzindo o hiperparatireoidismo e induzindo a ocorrência do tumor marrom. Aí, a solução da patologia de base, ela é ainda mais complicada, porque, às vezes, a solução dessa questão renal, ela está dependendo de um transplante, e isso é complicado da gente determinar quando vai acontecer. Algumas circunstâncias, alguns casos nossos, a gente manipulou cosmeticamente, né? Vai tirando a parte superficial ali para que o paciente possa mastigar, ter função, não ficar ocluindo sobre o tumor, manipula o necessário, porque a gente sabe que enquanto não for solucionada a patologia de base, não adianta você ser agressivo com a lesão, não adianta você manipular isso cirurgicamente de forma extensa, porque você não vai resolver. Ela vai ter recorrência, ela vai acontecer de novo.